William Tardelli, o artilheiro da notícia. Levando a público decisões hoje são processos rumorosos, são processos que agitaram a opinião pública, o meio político, o meio jornalístico de Araxá, e eu acho que a população de Araxá merece algumas satisfações. Em primeiro lugar, o seguinte: aparente demora do processo. O processo ficou pronto para decisão semana passada. A lei que rege os crimes de responsabilidade de agentes políticos, de agentes públicos, determina que eles sejam notificados para que apresentem informações preliminares em 15 dias, para então o juiz possa receber ou não a denúncia. E esse prazo de 15 dias é isolado, é sucessivo para cada réu. Alguns deles usaram cada dia desse prazo, outros foram mais sérios, enfim, como é normal. Mas o processo só estava à disposição para estudo e decisão do juiz sobre o recebimento ou não da denúncia a partir da semana passada, né? Outro esclarecimento que eu queria prestar a vocês todos é o seguinte: quem já foi meu jurado, está acostumado a cobrir júri, sabe disso. O que é o recebimento da denúncia? O recebimento da denúncia é um juízo de admissibilidade. Ou seja, não é um juízo de certeza. O juiz, ao receber a denúncia, não está afirmando que o réu é culpado, nem está afirmando que a acusação está correta ou integralmente correta. O juiz, ao receber a denúncia, ele está exercendo o que a gente chama tecnicamente de juízo prévio de cognição sumária. O que é isso em português? O juiz, quando recebe a denúncia, está dizendo o seguinte: que a acusação é possível. Então, se ela é possível, vamos apurar. Porque o juiz poderia entender que nem em tese há crime, ou que nem em tese há sequer indícios de que o réu acusado pelo Ministério Público pode ser culpado. Então, nesse caso, o juiz não recebe, nem sequer recebe a denúncia, né? Então, eu posso receber ou não a denúncia. Quando recebo a denúncia, estou dizendo que a acusação é possível. Não estou nem sequer dizendo que ela é provável. Veja bem, não estou nem querendo dizer que ela é provável. Eu estou dizendo que ela é possível. E posso também não receber. Quando não recebo, estou querendo dizer que nem sequer em tese há crime, ou que nem sequer em tese há indícios, provas de autoria ou de materialidade. Esses esclarecimentos eu queria prestar aos senhores, né? Vamos aos processos em concreto aqui, porque eu decidi por ocasião do recebimento das duas denúncias. Em primeiro lugar, o processo da Santa Casa de Misericórdia, né? Os réus no processo da Santa Casa de Misericórdia estão sendo acusados dos seguintes delitos: composição de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva. Estas são as acusações que pesam sobre os réus no processo de desvio de dinheiro da Santa Casa. É importante frisar, e eu vou discriminar aqui, que nem todos os réus estão processados em todos esses artigos. Nem todos os réus estão sendo acusados por todos esses crimes, tá? Mas isso é pulverizado entre eles. E eu trato de caso a caso
a situação de cada réu. Em primeiro lugar, Santa Casa. 2 acusados fizeram acordo de colaboração premiada. É o que os senhores chamam de delação premiada. Só 2 acusados fizeram este acordo de colaboração premiada. Os acusados Adalberto e Alexandre. O que significa isso? Eles, em troca das informações que prestaram, eles terão, para o caso de serem condenados, uma diminuição de pena de até 2/3 e a obrigação da justiça de não puni-los com pena reclusiva, não puni-los com pena privativa de liberdade. Ok? Essa foi a proposta do Ministério Público, aceita por esses 2 acusados. E só por esses 2 acusados, Adalberto e Alexandre. Como preenche os requisitos da lei, eu homologuei esse acordo de colaboração premiada. Então, se essa colaboração destes acusados perdurar, né, em caso de condenação e conforme homologado, eles terão diminuição de pena e aplicação de pena não reclusiva, não privativa de liberdade, caso venham a ser condenados. Ok? Bem, indo adiante, o senhor Kleber Valeriano foi acusado dos delitos de peculato e de organização criminosa. Peculato e organização criminosa. Eu estou absolvendo sumariamente o senhor Kleber Valeriano do delito de organização criminosa. Eu só estou admitindo a denúncia, admitindo a acusação contra o senhor Kleber Valeriano pelo delito de peculato desvio, tá bom? Senhor Antônio Nogueira, eu estou recebendo integralmente a denúncia por peculato e organização criminosa. Senhora Gisele Antinori, eu estou recebendo integralmente a denúncia por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Senhor Alexandre Anselmo, eu estou recebendo integralmente a denúncia pelos crimes de organização criminosa, peculato e falsidade ideológica. Senhor Adair da Silva, também estou recebendo integralmente a denúncia por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. Senhor José Aureliano, Zezão, eu estou absolvendo sumariamente o senhor Zezão do delito de lavagem de dinheiro. Estou recebendo a denúncia quanto a ele só pelo delito de organização criminosa. Senhora Adriane e senhor Lucas Pedrosa são os 2 únicos casos de absolvição sumária por todos os delitos. Eu estou absolvendo sumariamente Adriane e Lucas de todos os delitos: organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e etc. Eu entendo que não há indícios nos casos de Lucas e de Adriane para se levar adiante a ação penal. Os estou retirando do processo. Não são mais réus do processo, tá? Sou Miguel Alves Ferreira Júnior. Estou recebendo a denúncia por associação criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica. Atenção, estou absolvendo sumariamente tanto o senhor Miguel Alves Ferreira Júnior quanto o senhor Hamilton Marcos Moreira
dos delitos de corrupção ativa e passiva no processo da Santa Casa, porque eu entendo que estas condutas já são alvo do procedimento de compra de votos. Então seria bis in idem processar a ambos por dar ou receber dinheiro por apoio político nos dois processos. Ok? Então estou absolvendo Miguel e Hamilton do processo da Santa Casa só porque estou tratando destas mesmas acusações no processo de apoio político. Se eles não tivessem sido denunciados no inquérito do desvio de compra de apoio político na Câmara Municipal, eles poderiam ser denunciados por esses dois quesitos no inquérito da Santa Casa? Sim, sim, porque eu não poderia admitir bis in idem, duas acusações pelo mesmo crime, né? E tem um princípio em direito que diz o seguinte, o caso específico, ele atrai o tipo penal, atrai o crime. Como eu já tenho um processo tratando de compra e venda de apoio político, eu entendo que é lá que eu tenho que decidir todos os casos de compra e venda de apoio político. Ok? O Ministério Público formula duas acusações. Segundo o Ministério Público, segundo o Ministério Público, Miguel pagou a Hamilton pela eleição e pela reeleição. Por isso que o Ministério Público dividiu as condutas em dois processos. Eu entendo, todavia, que se houve dois crimes, é em continuidade delitiva ou em habitualidade criminosa, que é o concurso material. Então, se há dois crimes, um crime analisado, cada crime analisado de per se, né, isoladamente, mas dentro do processo em que lhes cabe serem analisados, que é o processo de compra de apoio político. Tá? Estão absolvidos aqui, no processo da Santa Casa, porque não podem ser acusados duas vezes em dois processos distintos pelo mesmo fato. Tá bom? Por falar em processo de compras de voto, vamos para o processo de compra de voto. Só o ex-vereador Sargento Hamilton, no inquérito da Santa Casa, ele não responde por nenhum crime? Não responde por nenhum crime mais, né, depois do recebimento da denúncia. No inquérito da Santa Casa, ele foi o que a gente chama de absolvição sumária, ou absolvição indireta, né? Eu estou absolvendo a ele, o Miguel, porque eu estou justamente recebendo a denúncia pelo mesmo fato criminoso no processo de compra de votos, tá bom? E no processo de compra de votos, além de estar recebendo a denúncia por corrupção ativa e passiva dos ex-vereadores Miguel e Hamilton Marcos Moreira, eu também estou recebendo a denúncia por corrupção ativa e passiva com relação a todos os demais vereadores. Todos os demais vereadores. Como eu disse para os senhores, o recebimento da denúncia é um juízo de admissibilidade. Ou seja, eu não estou afirmando que praticaram corrupção ativa ou passiva. Eu estou dizendo que no inquérito há indícios, na denúncia há indícios, e que o crime pode existir. Se existe ou não, se os réus são culpados ou não, nós vamos resolver ao longo da ação penal. O processo por compra de apoio político está recebido integralmente em face de todos os vereadores ou ex-vereadores denunciados, tá bom? Nas modalidades dos crimes de corrupção ativa e passiva, ou seja, são eles, eu já falei, Miguel Alves Ferreira Júnior, Hamilton Marcos Moreira, o senhor Eustáquio, o senhor José Maria Lemos Júnior, o senhor Marcílio de Faria, o senhor José Domingos Vaz e o senhor Carlos Alberto Ferreira. A denúncia está recebida com relação a todos eles. Com relação à manutenção do afastamento desses
vereadores. Eu sei que o erário, o dinheiro do povo, o dinheiro público, né, tem sofrido com o pagamento de subsídios de vereadores afastados. Mas, estudando profundamente a matéria, a legislação que trata da lavagem de dinheiro prevê o afastamento e impõe que esse afastamento se dê sem o prejuízo da remuneração. Como os dois processos estão intimamente ligados, ou seja, organização criminosa, lavagem de dinheiro, uma das modalidades de lavagem de dinheiro foi a compra de apoio político, no berço, na gênese, no início, na origem da corrupção ativa ou passiva. Há em tese, o delito de lavagem de dinheiro. Eu não posso escapar, por força de lei, a manutenção do afastamento desses vereadores. Ainda que assim não fosse, vereador, né, por mais simples que seja, por mais humilde que seja, por mais homem do povo que seja, às vezes o vereador é um cidadão de pouquíssimas letras, a gente respeita isso, origem humilde, ainda assim, vereador é profissional do direito, a nós profissionais do direito, temos que nos comportar igual a mulher de César. Não nos basta sermos honestos, nós temos que parecer honestos. É bom para o poder legislativo, para a imagem da Casa do Povo, é bom para a imagem dos próprios vereadores afastados. Na minha humilde opinião, que esse afastamento perdure até que sejam julgados. É um direito dos réus de ambos os processos esse julgamento. E eu prometo que eu sempre prometi, né? E há uma resolução do CNJ determinando celeridade nesses casos. Eu tinha prometido recebimento da denúncia para março, abril, né? É claro que há inúmeras variantes aqui. Pode haver recurso da acusação, pode haver recurso da defesa, né? Pode ser dado efeito suspensivo a esse recurso, dada a decisão que recebeu ou não a denúncia, né? Mas, conforme os meus prognósticos, se depender só de mim, esse processo estará instruído e julgado até o final do ano. Que eu considero que é um prazo razoável, como manda a Constituição Federal, é um prazo regular dentro do prazo normal de tramitação de processos na comarca. E é um prazo admitido pelo CNJ. Doutor Renato, então eles não poderão concorrer às eleições desse ano? Podem. Estranhamente, eles não estão inelegíveis. Nenhum deles está inelegível. Então não pode assumir. Se houver, se eles forem eleitos e tomarem posse, o juízo pode de novo afastá-los, pelos mesmos motivos, ou não. Agora, mas elegíveis eles estão. Agora, o juiz eleitoral pode não acatar o registro da candidatura deles? Se não me engano, dona Ana, a decisão judicial, para que ela importe em inelegibilidade do candidato, ela deve ser ou exarada ou confirmada por um colegiado de juízes. A decisão monocrática sozinha não impede a elegibilidade do cidadão brasileiro. Para vocês também, com relação ao sigilo de justiça. Depois dos últimos episódios de Brasília, o juiz Sérgio Moro, o ministro Teori Zavascki, o que pode divulgar, o que não pode divulgar,
foi editada uma nova resolução do CNJ, mas essa resolução não está contemplada na lei de interceptação telefônica, enfim. Há uma série de entendimentos sobre a matéria. Eu fiz um estudo aprofundado sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. Eu não tenho como fechar as portas de um processo público que versa sobre agentes públicos, supostamente se utilizando de dinheiro público, né, do nosso erário. Eu não posso impedir que a opinião pública, que os órgãos de informação, que o povo tenham conhecimento desses fatos. Tá bom? De idêntico modo, o conteúdo dos processos, o conteúdo das mídias degravadas, ou seja, as transcrições das conversas relevantes para o processo, estão nos autos do processo, e esses autos são públicos. Tá? Agora, em respeito ao entendimento, à resolução do CNJ, as mídias eletrônicas, com as conversas interceptadas, eu coloquei em sigilo judicial. Por quê? Por quê? O argumento para mim foi invencível. Nestas mídias, há conversas que não interessam ao processo, que versam sobre a vida privada dos envolvidos, sobre a vida privada dos familiares dos envolvidos. Mas as transcrições estão liberadas. O Ministério Público e a autoridade policial tomaram o cuidado de transcrever tudo o que era relevante. Então, o que não está transcrito é assunto que não interessa ao processo. Não impede amanhã ou depois do juiz, do advogado, do promotor, tem um outro assunto que interessa ao processo. Pegamos a mídia, transcrevemos, degravamos esse novo tópico, ele vem para o processo e se torna público. Mas a princípio o que está na mídia está sob o manto protetor do sigilo judicial. É evidente que vocês da mídia, né, vocês têm o sigilo e o privilégio de fonte. Né? A proibição é para que nós veiculemos. Né? Nós não podemos veicular. Nós cometemos crimes se veicular. Mas os senhores, né, são livres, gozam de toda a liberdade de um regime democrático. Como que a gente tem acesso a esse conteúdo? Qual o conteúdo dos processos? Os processos estão à disposição das partes, dos interessados, no balcão da Secretaria. Dentro em breve... Como imprensa, sem ser advogado, dentro em breve também, né, já sabendo das dificuldades normais dos senhores, eu vou disponibilizar via mensagem de texto o inteiro teor do recebimento das denúncias, uma vez que a nosso sentir o processo é público. William Tardelli, o artilheiro da notícia.